No meu mestrado na Paris 1, eu trabalhei com filmes documentários que utilizavam imagens de arquivo, mais especificamente imagens de amas de leite da escravidão e de domésticas contemporâneas. Eu analisei o documentário da Consuelo Lins, o Babás. E na verdade, nesse mestrado eu descobri por que eu me interessava tanto por imagens de arquivo. Eu nunca tinha me ligado muito no por que eu me interessava por esse tipo de imagem, por que o documentário me interessava tanto. E basicamente porque, bom, na minha família a gente tem pouquíssimas imagens de arquivo, muito poucas mesmo. E, bem, minha mãe ela é doméstica, então era muito evidente, mas eu só me dei conta disso no final da minha dissertação, basicamente. E quando eu termino a minha dissertação na Paris 1, eu me vejo tentando conciliar também a minha vontade de continuar estudando imagens de arquivo e a minha vida pessoal. Eu acho que pesquisa e vida pessoal elas podem conversar, dialogar de uma forma interessante. E aí eu volto justamente onde eu nasci, que foi o Complexo do Alemão. E eu passei 16 anos da minha vida lá. E essa mesma vontade que eu tinha de descobrir as minhas imagens, porque eu tinha muito poucas, e eu fui descobrir essas minhas imagens em imagens dos outros, nos documentários, e imagens que falavam sobre a minha família, falavam sobre meus pais e a mim mesmo de forma analógica. Eu vi que tinha uma organização no Complexo do Alemão que estava tentando fazer a mesma coisa, que era o Raízes em Movimento, com o projeto do CPDOCA. O Raízes em Movimento é uma organização não governamental que funciona desde 2001 no Complexo do Alemão e ele faz atividades como quase todas as ONGs, né? De trabalho de conscientização ambiental, de produção de vídeos sobre as favelas, com os moradores das favelas. E o que tem de interessante nele é que ele foi criado pelos moradores dessa favela. Depois eles tiveram uma aproximação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas sempre colocando muitos limites entre a participação da universidade nos projetos no Complexo do Alemão e a participação dos atores que moram nesse espaço. Então, já falei um pouco mais. O Alan Brum, ele é um sociólogo que mora lá no Complexo do Alemão e foi ele que criou essa organização não governamental. E eles tiveram financiamento em 2014 das políticas de pontos de cultura, que foi o que deu que possibilitou um avanço maior nos projetos que eles tinham. E eles criaram também um coletivo nessa ONG, que se chama Coletivo Pesquisadores em Movimento. Essa é a ligação da UFRJ com o Raízes em Movimento. É onde os pesquisadores da UFRJ, principalmente da arquitetura e também na UERJ com as políticas de urbanização, eles vêm para trabalhar com temáticas de urbanização e de estética na comunidade do Complexo do Alemão. Eles têm duas linhas de ação, que é a linha de produção de saber e a de comunicação e cultura. O CPDOCA, ele tenta unir, na verdade, as duas linhas, a de produção de saber e essa de comunicação e cultura. O CPDOCA, que eu estou falando o tempo todo, é um centro de estudos, pesquisa, documentação, memória do Complexo do Alemão. E a ideia é produzir saberes como ferramenta de legitimação da luta e das reivindicações populares, que está no site deles isso. Então o CPDOCA, ele não organiza, ele não abriga somente imagens, ele organiza e abriga imagens, textos, vídeos. Eles tentam encontrar toda a bibliografia que foi produzida sobre o Complexo do Alemão e trazer para esse arquivo. E em termos de imagens e vídeos, eles tentam conseguir essas imagens e vídeos com as organizações, com as associações de moradores, porque o Complexo do Alemão, eu não sei se vocês sabem, mas é um complexo de 17 favelas. É uma das maiores favelas da América Latina. Então tem diversas organizações de moradores nessas favelas e elas passam por vários bairros do Rio de Janeiro, da zona norte do Rio de Janeiro. Então eles tentam criar um acervo de imagens, mas também de textos, com as associações de moradores, com as imagens de líderes comunitários e as imagens imagens pessoais dos moradores também. E aí eu entro um pouco mais no meu tema, que é da patrimonialização de imagens.
Quando a gente pensa em patrimonialização, a gente pensa também nas estruturas de poder que estão por trás do patrimônio, né? Como a gente concebe a ideia de patrimônio? Ele está normalmente ligado a uma ideia muito de nacionalização, de uma narrativa nacional. Então, o que pode virar patrimônio, o que pode integrar uma narrativa nacional. Mais recentemente, tem outras ações em favelas e em outros lugares que pensam outros objetos que não esses das narrativas tradicionais, dos arquivos tradicionais, que podem também ser considerados patrimônio. E aí, na minha dissertação, na minha tese, na verdade é um trabalho que é o meu primeiro ano de tese, então ele está muito aberto. Esse é basicamente o meu projeto, então está muito aberto, mas eu tentei não trabalhar especificamente com a ideia de patrimônio, com a noção de patrimônio, mas sim de patrimonialização, porque patrimônio está muito mais ligado a essa questão de narrativa nacional, enquanto patrimonialização está ligado a um processo que pode ser pensado de uma forma diferente. O CPDOCA, eu tenho essa questão, né? Será que ele pode ser considerado um dispositivo e ao mesmo tempo um espaço de patrimonialização? O Nohai fala sobre lugares de memória. E aí o Nohai está falando de uma coisa específica, que é um lugar físico, né? Ele não fala de uma forma super teórica, mas é especificamente um lugar físico. O CPDOCA é um lugar físico, que é um dispositivo pode ser considerado um lugar de memória, mas que tipo de memória se constrói nesse lugar? Por que construir uma memória nesse lugar e quem, na verdade, quer construir essa memória? Como as imagens vêm ao mundo, então eu coloco muitas questões, porque, bem, quem traz essas imagens ao mundo e como é definido o potencial e o valor patrimonial dessas imagens? A gente sabe que eu sei que é o Alan Brum, que é o organizador dessa ONG, com algumas outras pessoas, mas qual é o direito dessas pessoas que organizam a ONG, que estão na organização da ONG, de dizer o que é patrimônio e o que não é dentro dessas favelas? Que tipo de imagem pode se tornar patrimônio e qual não pode se tornar? Porque não é um processo da coletividade, mas sim um processo de um grupo específico de moradores que define o que é e o que não é patrimônio. Que representação pode ser construída a partir dessas imagens e qual o papel da coletividade na produção dessas representações? Porque, de fato, se a gente tem um grupo específico que diz quais são as imagens que vão integrar esse arquivo, como elas são organizadas, quais são as tags que a gente vai colocar, como essas imagens vão ser disponibilizadas, esse grupo também detém o poder no tipo de representação que ele está criando para toda uma comunidade. Então, será que eles têm o direito de fazer isso? Em que medida a forma de arquivar essas imagens ela interfere também na representação construída? Eu coloco uma citação da Sybille Lindeberg, que é uma professora da Paris 1. O arquivo é o resultado de uma criação do arquivista, que muda o status de uma imagem de traços perecíveis ao preservá-la. Então, assim, o próprio processo de preservação e de arquivagem dessas imagens muda também o tipo de representação que a gente vai poder ter dessa população. Então, quem é o arquivista que faz isso? Existe um arquivista nessa ONG? Não tem, na verdade, mas é uma coisa a se pensar também. Será que a gente precisa de um arquivista? Já que eles estão querendo fugir do modelo tradicional de arquivagem, a gente precisa de um arquivista, mas como pensar uma arquivagem sem um arquivista também? Será que a formação que eles precisam é de um arquivista ou eles precisam de uma formação de um sociólogo, ou enfim? Quais os dispositivos de circulação dessas imagens? Por que fazer um arquivo se ele vai ficar preso dentro desse mesmo espaço? Como a gente faz essas imagens circular? E será que tem uma questão também econômica na circulação dessas imagens? Será que esse arquivo está sendo feito para ser vendido de alguma forma? Para quem ele vai ser vendido? Como essas imagens vão ser manipuladas depois que elas forem disponibilizadas na internet? E aí eu entro em novas pistas, porque quando eu escrevi esse projeto, eu não me dei conta, mas é um arquivo em criação. As imagens elas não estão disponíveis e ninguém pode ter acesso a elas ainda. Eu já visitei o arquivo lá, mas eles não me deixam publicar nada, nem mostrar nenhuma das imagens. Então, como eu vou fazer... Minha tese é em História e a ideia é fazer uma cotutela em Cinema. Mas o meu trabalho se torna mais um trabalho de um antropólogo, do jeito que ele está sendo escrito. E não é esse o caminho que eu quero levar
completamente na minha tese. Então eu fui procurar novas pistas, que eram outros projetos que trabalham com imagens produzidas em favelas. E eu achei o Retratistas do Morro, que ficou mais conhecido recentemente. É um projeto que é realizado numa favela em Belo Horizonte, e eles utilizam imagens produzidas por 2 fotógrafos da comunidade do aglomerado da Serra. E eles já têm um arquivo pronto. E a minha ideia para agora é fazer porque eu acho que esse projeto ele se relaciona bastante com o CPDOCA, o que o CPDOCA quer fazer. A minha ideia é analisar um arquivo que já está pronto e o processo de um arquivo. Como se fabrica um arquivo? Qual é em francês tem uma professora que usa um termo que é a chaîne patrimoniale, que é a cadeia da patrimonialização. Então é mais importante do que você ter o projeto pronto, é saber como esse projeto está sendo produzido. Isso vai dizer muito mais do projeto do que talvez o resultado pronto. E aí eu queria comparar, na verdade, esses 2 projetos, do Retratistas do Morro, que já está pronto, e o projeto do CPDOCA. E aí eles, por exemplo, eles falam muito mais claramente de termos como preservação do patrimônio histórico, cultural e nacional. Então eles já têm essa ideia do patrimônio e da narrativa nacional, enquanto que no CPDOCA eles ainda não falam absolutamente nada disso. No site deles eles não falam do termo patrimônio, eles falam do termo memória, mas a gente não sabe qual é a ideia de memória que eles querem utilizar. Então por isso que eu também tento não trazer tantos conceitos na minha apresentação, porque a minha ideia é trabalhar com conceitos de memória, patrimonialização e identidade e narrativa nacional a partir do que eu vou ver, na verdade, no meu campo. Eu quero entender como eles entendem isso, como eles entendem essas noções, para poder trabalhar com os conceitos que eu acho que se aproximam mais do que eles entendem. Os 2 retratistas que eles têm no projeto da comunidade do aglomerado lá são o Afonso Pimenta, que ele era, na verdade, sempre foi um fotógrafo da comunidade, sempre trabalhou na comunidade fazendo fotos de casamento, fotos de festas, e o outro é o João Mendes. O João Mendes ele abriu a primeira loja de fotografias dessa região na época. Eu não falei, mas a ideia é que nos meus 3 anos de doutorado, que na França são 3 anos de doutorado, eu trabalho com 3 pontos também. Os desafios e os atores da produção patrimonial, o percurso dessas imagens, das representações que elas têm também dessas populações e o processo de patrimonialização. E um ponto que é importante para mim, que é o de criação artística e circulação dessas imagens do CPDOCA. Nesse ponto, a ideia é trabalhar com essas imagens, como fazer essas imagens circular. A ideia é fazer ateliês de montagem de imagens de arquivo, porque, bem, a imagem de arquivo ela é uma imagem que está um pouco fadada a uma morte. Como a gente pode dar uma sobrevida a essas imagens? É através do procedimento de montagem. A montagem é a única possibilidade de dar uma sobrevida às imagens de arquivo. Eu, como a Michelle disse, eu sou montador também, então as questões de montagem me interessam muito. E coloquei assim, que a montagem é a possibilidade de criação daqueles que também não participam do processo de arquivagem. Porque se é um grupo seleto que participa da produção do CPDOCA, nos ateliês, nas oficinas que eles produzem, essas oficinas são abertas a toda a comunidade. Então, essas pessoas que não sabem, que não participaram do processo de patrimonialização, eles têm a possibilidade de criar com o material já patrimonializado, na verdade. Então, eu acho que o que circula, os objetos que vão circular depois, podem ser objetos produzidos ou montados pela população das favelas também. E é isso.